Estamos de volta com um novo conteúdo no canal Luiz Eduardo Menezes, Desafios da Gestão. Luiz Eduardo Menezes, gestor e mentor de executivos. E logo no começo desse novo conteúdo, eu queria aproveitar para, mais uma vez, não, Luiz, fazer um convite para o curso Desafios da Gestão. Olá, Luiz, como vai? Tudo bem? Olá, Gomide. Como eu sempre digo, é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando informação, compartilhando experiência com os nossos seguidores. Muito feliz. Ótimo, ótimo. E eu quero dizer que nós estamos aqui, eu, Marcos Gomide, jornalista da Tio Digital, Luiz Eduardo Menezes, firmamos uma parceria para lançar este curso Desafios da Gestão Prático e Comportamental. O curso está disponível pelo valor de R$ 996. Você tem a opção de fazer o pagamento em 12 parcelas de R$ 97,04. Está interessado? Quer saber mais? Então, eu passo para você o endereço onde você pode adquirir o curso já. desafiosdagestão.com.br. Vou aproveitar para você que não está inscrito nesse canal, se inscrever agora. Canal Luiz Eduardo Menezes. Também seguir o Instagram, porque lá você tem todos os resumos dos conteúdos principais que estão aqui. Luiz, podemos então iniciar o nosso bate-papo de hoje? Podemos. Posso Sim? fazer aqui uma breve introdução? Sim, sim. Olha só, dessa vez, Gomide, como a gente tinha combinado, eu encaminhei para algumas pessoas, né, para alguns seguidores, muitos deles se manifestaram, uma pergunta básica. O que você gostaria de perguntar para um gestor mais experiente que você? Gomide, chegaram 55 perguntas. Claro que tem algumas perguntas que parecem muito umas com as outras, mas foram 55 perguntas. Muito interessante, excelentes perguntas, que a gente vai dividir em blocos, né? Não dá para responder todas as perguntas de uma vez só. E a ideia é que hoje a gente responda aí 5 dessas 55 e vá dividindo isso para que a gente possa atender a todas as perguntas que vão desde um detalhe mais técnico sobre ética na gestão até problema de conflitos geracionais que acontecem hoje nas empresas. Então, nós estamos com uma riqueza muito grande de informação que a gente está aqui para compartilhar e eu falar principalmente da minha experiência, porque é isso que a gente tem trazido. Mais do que o conhecimento teórico que a gente adquiriu, nós estamos agora mostrando experiências práticas. Exato. Das 55 perguntas recebidas, eu vou já colocar na tela a primeira. Lá vai. Quando você, Luiz Eduardo Menezes, sai de férias, como fica o time sem a sua presença? O time é autônomo ou dependente? Queremos ouvi-lo a respeito desse assunto. Tá, eu preciso começar dizendo que eu sempre tiro férias. E eu tenho dito isso em vários vídeos aqui. Às vezes as férias 30 dias, às vezes 20, 15, em algumas situações até 10 dias, mas eu sempre tiro férias. Mesmo quando estive num cargo mais elevado do que os outros, como secretário de Estado, eu tirei meus dias de férias. Até a OMS sugere que você tenha esse período para que o seu cérebro desacelere, para que o seu corpo desacelere, para que você tenha saúde. E saúde, de uma maneira geral, é o que se quer. Na realidade, saúde é muito mais do que não ter doença. Saúde é você estar preparado com o seu corpo, sua mente, para que a doença não se instale. Então, isso é uma coisa que eu sempre prezei pela minha saúde, né? Olha só, eu sempre faço com que a minha equipe esteja alinhada. Vou dar um exemplo agora desse trabalho que eu estou fazendo. Toda semana eu tenho uma reunião do comitê executivo, onde eu e os 3 coordenadores discutimos, um está ouvindo a situação do outro, eles percebem mais ou menos como é a minha forma de tomar decisão, veem como é o meu comportamento,
vê como eu trato as situações que chegam. Então, a minha equipe sempre é alinhada. Então, esse é o primeiro ponto. A minha equipe, quando eu saio de férias, e como eu disse, eu sempre tenho minhas férias todo ano. Esse ano eu já tirei minhas férias 20 dias. Inclusive, falei aqui sobre essas férias, fazendo uma comparação com a gestão, mas sempre. E o meu grupo é autônomo. Eu sempre deleguei muito, eu nunca tive problema em delegar. Porque eu sempre penso assim, se eu estou num cargo estratégico, eu preciso fazer gestão estratégica. Eventualmente, eu posso meter um pouquinho ali a mão na massa, mas não é o que deve ser feito. Eventualmente, sim, mas como regra, gestão estratégica. Então, quando eu saio, em algumas situações eu deixo alguém respondendo no meu lugar, se aquilo é uma regra daquela instituição, daquela organização, ou mesmo deixo cada um tocando o seu barco. Porque o importante é que cada um saiba as suas responsabilidades. Pouquíssimas vezes, nesses meus 35 anos como gestor, alguém precisou me ligar para tomar uma decisão. Porque realmente era uma situação mais extrema que precisava da minha participação. Mas das outras vezes, o barco navegou sem nenhuma alteração, muito tranquilo, não tive problema nenhum. Então, de uma maneira geral, a equipe alinhada, a equipe sabendo qual é o meu comportamento, imaginando, quando necessário, como eu tomaria decisão, porque eles estão comigo no dia a dia, eu estou sempre muito perto, estou sempre indo nas salas, então eles sabem como eu funciono na tomada de decisão, na execução, no monitoramento. Então, a resposta objetiva é: o grupo é autônomo. Seja nas minhas férias, seja eventualmente numa viagem a trabalho, o grupo funciona bem. Sempre foi assim em todas as áreas que eu atuei. E muitos de vocês que estão assistindo estiveram comigo em algum local, seja na Secretaria de Educação, na Saúde, seja no Poder Judiciário, seja no município de Fortaleza, seja no Tribunal de Contas. Em algum lugar vocês estiveram comigo. E você que está ouvindo e trabalhou comigo sabe como era o nosso funcionamento, o nosso trabalho naquele lugar. Perfeito, Luiz. E vamos agora à segunda questão que foi enviada, que eu vou já também colocar aqui na tela. Como você lida com os conflitos geracionais no mundo do trabalho? Conflitos de geração. Seria aquele que tem 20 com o de 40, com o de 60, com o de 70? Queremos ouvir também a sua resposta a respeito dessa pergunta enviada. O interessante, Gomide, é que 5 perguntas nessa mesma linha. Então, 10% das perguntas que chegaram foram nessa linha do conflito geracional. Isso sinaliza alguma coisa. É uma realidade do dia a dia de muitos gestores. Não podia ser diferente. Nós estamos numa geração, eu, por exemplo, estou numa geração e trabalho com 2 gerações depois da minha. Então, como eu sempre digo, é importante que tenhamos pessoas de diferentes pensamentos, de diferentes funcionamentos, uma equipe heterogênea. Então, eu preciso, sim, alguém que me provoque com a inovação. Eu preciso, em alguns casos, de pessoas com capacidade crítica. E nessas diferenças geracionais, a gente sente muito quando a gente percebe que a minha geração e uma geração depois, e aí mais o limite, gosta dos fluxos bem definidos, gosta dos controles, gosta de saber exatamente o que tem que fazer. Enfim, a geração mais madura é uma geração menos flexível, vamos dizer assim. Essa geração, a última geração agora, de 25 anos, 24 anos, que é mais ou menos os mais novos que eu tenho na equipe, são pessoas que não têm menor preocupação com a burocracia, com os controles. Pelo contrário, eles querem ver controles distantes. São flexíveis e são ágeis. Então, como é que a gente faz esse trabalho? Isso não é uma coisa proposital, mas é estruturada. Desde o começo, eu acompanho de perto, principalmente o pessoal mais maduro, o pessoal mais
com mais conhecimento, mais tempo na casa. E tento passar para eles que nós precisamos estar com a mente aberta. Precisamos ouvir, não para responder, precisamos ouvir para entender. E é nessa hora que a gente prepara as pessoas, conversa com as pessoas, para que eles, quando chegar um jovem, né, uma diferença de geração, com uma ideia, que a gente não bloqueie de imediato. Eu já vi muita gente fazer isso. Eu mesmo fiz isso lá no começo. E me arrependo até hoje por ter feito. Mas o que a gente precisa e a gente tem conversado é: ouça a ideia. Pense na ideia. Nunca diga não de imediato. Depois, faça a digestão dessa ideia. E em outro momento, aí a gente senta e define se a gente vai implantar a ideia ou não. Então, essa turma nova vem com isso. Quer dar ideia, quer ser rápido, quer agilizar. Então, precisamos preparar as pessoas mais maduras para isso que está chegando. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar perto do pessoal mais novo para que eles não atropelem o restante da equipe. Porque você fica exatamente, eu me lembro do colégio, a gente aprendia algodão entre cristais. Então, a gente fica meio algodão entre cristais. O pessoal mais novo acelerando, o pessoal mais antigo dizendo: peraí, não pode ser assim, isso tem uma regra, isso tem um limite, isso tem um fluxo, isso tem uma burocracia. Então, o que é importante é o gestor estar presente, estar percebendo, e principalmente a gente não deixar o conflito acontecer, e aí um conflito geracional. Então, trabalhar para que o conflito não aconteça. Está lá no curso, eu falo sobre isso. Trabalhar para que o conflito não... Se ele aparecer, a gente vai administrar. Mas vamos trabalhar para que a gente veja as coisas preventivamente. Então, no dia a dia do meu trabalho com a minha equipe, eu faço isso. Eu estou perto, estou olhando. Claro que eu deixo as coisas acontecerem, inclusive acontecerem os erros, para que a gente cresça nesses erros, mas eu não posso deixar o conflito se instalar e ser mais do que ele pode ser. Eles têm que ser um conflito que gere aprendizagem, que gere bons resultados, e não um conflito que vai gerar desgastes, porque isso ninguém quer em nenhuma empresa. Então, é por aí. Estar perto, perceber que um tem o seu funcionamento, o outro tem o seu funcionamento, e a gente agir no meio. Por isso que eu digo, pessoal, a importância de um gestor estar fazendo o trabalho de gestor. Um líder está liderando. Porque aí ele pode fazer isso. Porque alguém pode perguntar: Luiz, como é que tu consegue fazer isso se tem outras coisas para fazer? O que eu tenho que fazer é liderar meu grupo. O que eu tenho que fazer é fazer minha equipe, que eu estruturei e que eu mantenho, para que ela funcione bem. Eu tenho que estar tirando as pedras do caminho desse pessoal. E qual é uma pedra que pode estar no caminho? Um conflito entre gerações. Então, eu vou lá, tiro a pedra. Quando chega outra pedra, eu tiro a pedra e vou fazendo a equipe funcionar. É assim que eu trabalho para evitar conflitos, e aqui na nossa discussão agora, um conflito geracional. Excelente, excelente. Acho que serviu para reflexão para muita gente. Vamos agora a uma outra pergunta que chegou da lista de 55 questões enviadas ao Luiz Eduardo Menezes. Estou aqui vendo onde ele está, está aqui, vamos colocar na tela. Olha aí, o que você faz para recompor suas energias? Não só em grandes pausas, mas no dia a dia. Queremos ouvir a respeito disso. Sempre é um aprendizado. Eu tenho investido muito nisso. Recomposição de energia. Primeiro, eu tenho minha agenda equilibrada. Eu já conversei com vocês aqui. Eu tenho na minha agenda tempo para minha mãe, para meus filhos, para minha espiritualidade, para o meu lazer, para o meu esporte e para o meu trabalho. Então, consigo dividir isso. Não que isso, cada um tenha 15 minutos para cada coisa. Não, mas isso vai variando de acordo com o tempo. Tem momento que eu estou mais perto do trabalho, mas tem momento que eu estou mais perto da minha família, e assim vai caminhando. Eu recomponho minhas energias, algo que eu falei anteriormente agora. Eu tiro férias. É o momento em que eu desligo. Vou para minhas férias, seja uma viagem, eu gosto de fazer viagem curta, às vezes para o interior do estado,
para uma praia, às vezes para outro estado, para outro país, mas eu vou para descansar. Então, é uma forma de recompor minhas energias. Como a pergunta veio, quer dizer, não só em grandes pausas, como as férias, mas também em pequenos momentos. Por exemplo, eu sempre que estou no trabalho, quando eu sinto que eu estou muito mergulhado numa coisa, eu dou uma parada, circulo. Hoje mesmo aconteceu isso. Paro, vou lá numa sala, às vezes a pessoa fica até, o que é que ele veio fazer aqui? Às vezes eu não fui fazer nada tão específico. Eu fui descomprimir, sair um pouco daquele estado ali de muita concentração, dou uma volta, circulo, ouço um pouco, converso com um, converso com o outro, vou lá embaixo, converso com uma pessoa da limpeza, coisas não necessariamente de trabalho. E aí eu volto para o meu trabalho. Essa é uma coisa. A outra coisa de recomposição de energia é no meu esporte. Eu corro segunda, quarta, sexta e sábado. Né? Segunda, quarta e sexta é um treino mais leve, sábado é um treino que a gente chama de longão. Então, nesse momento, complementando com a terça e quinta que eu faço academia, é um momento de recomposição de energia, né? Para o meu corpo e para a minha mente. Então, estou recompondo aquelas energias porque aquilo me traz bons fluidos, né? Me traz uma energia positiva. Então, outra forma de recompor minha energia é no meu esporte, né? E meus fins de semana sempre não dedico o fim de semana para o trabalho, só se for uma coisa extremamente necessária. E nos fins de semana eu vou para um restaurante que eu gosto, tomo um drink com um amigo, né? Tomo uma cerveja na praia, tomo um banho de mar, eu gosto muito do mar. Então é por aí que eu vou recompondo minhas energias. Mas você só consegue fazer isso se você se organizar. Se você deixa tudo para a última hora, o seu fim de semana vai estar carregado com o trabalho que você tem que fazer. Você trabalha e faz duas especializações ao mesmo tempo. Isso não vai dar certo. Você trabalha e quer fazer um mestrado, ao mesmo tempo você tem uns filhos que tem que levar para o colégio, que tem as filhas que leva para a festa. Você tem que estruturar a sua vida. Se a vida não for estruturada para que você tenha energia no lugar, você vai sempre ter esse problema de precisar recompor energia de outras formas. O que eu quero deixar claro, mais do que recompor energia, é você não deixar algumas energias ruins entrarem em você. Por exemplo, se eu tenho, eu disse isso aqui para vocês, se eu tenho um compromisso de chegar numa reunião em outro local, fora do local que eu trabalho, às 10 horas, e eu levo meia hora para chegar lá, eu saio com 45 minutos ou com 1 hora. Porque uma coisa que joga energia negativa é aquela coisa de trânsito. Tem horário que o trânsito aqui na nossa cidade, em Fortaleza, no Ceará, traz estresse para a gente. Então, aquela é uma energia ruim que você vai levar no seu corpo. Tenta, dentro do possível, claro, cada um na sua forma. Quem tem carro tem mais facilidade, quem não tem, pega um ônibus, tem que se organizar melhor. Mas isso é você evitar que energias ruins entrem no seu organismo. Porque aquilo vem de uma forma que te desgasta e aquilo somatiza. Então, mais do que recompor energia, é deixar algumas energias não entrarem no seu corpo. Tem coisas também como pensamentos ruins. Uma das perguntas que chegou, achei interessante, perguntava assim, o que é que eu faço para não ficar remoendo coisas de pessoas que não fazem o trabalho, que dão respostas que não deviam dar, e eu fico remoendo. Imagina a energia negativa que entra nesse corpo, remoendo uma coisa que te incomoda. Então, mais do que recompor energias, vamos fazer com que energias ruins não entrem, para que a nossa recomposição seja a recomposição que pode ser feita com o esporte, com o lazer, com a espiritualidade, com a meditação. É por aí que a gente vai recompondo as energias. Obrigado pela pergunta. Olha, recompor as energias é sensacional. Eu só que penso e realizo na chamada Semana Inglesa. Aqui no escritório da To Go Digital, segunda a quinta-feira ou terça a sexta, 4 dias na semana, jornadas enxutas e objetivas. Acho que, se for possível, se você conseguir realizar isso na sua empresa, siga em frente que vai fazer muito bem para todos. Se possível é uma coisa, sabe, Gomide? Eu não estou aqui querendo ser assim, a palmatória do mundo e nem a pessoa que conhece tudo sobre isso. Mas
Às vezes a gente até pode. É igual aquela história. Acordei com a preguiça, acontece muito comigo. Acordei com uma preguiça de correr, porque eu acordo 5 horas da manhã. Então, acordei. Hoje, por exemplo, acordei com preguiça. Meu amigo, mas se eu não for, vou sentir depois falta. Vou. Aí você toma aquele. Das empresas também tem isso. Eu posso arriscar um pouco mais? Posso passar a controlar as pessoas pelo resultado e trabalhar 4 dias? Será que eu posso trabalhar um pouco mais naquele dia e ter minha sexta-feira à tarde dedicada a mim? Então, eu acho que você tem razão. Quanto mais a gente evoluir nessa linha, a gente vai conseguir ter uma saúde melhor. Verdade. Vamos então à nossa próxima pergunta. Chegando aqui, já vamos colocar na tela para exibição, que é a seguinte: como conseguir acompanhar todas as demandas sem perder o foco e prazos determinados? Acompanhar todas as demandas. Às vezes o cardápio é longo, né? Como é que a gente faz isso? Vamos ouvir o Luiz a respeito desse tema aí. Isso não é uma tarefa fácil, mas ela fica um pouco mais fácil se a gente tem um nível de organização. E essa organização passa por uma agenda. Uma agenda que mostra o momento em que você vai acompanhar, vai monitorar aquelas demandas no dia tal, hora tal, estou reunido com o meu pessoal para acompanhar as demandas da área técnica. Pronto, junta o pessoal técnico para acompanhar as demandas. Focado. Não dá para fazer uma reunião para conversar sobre as demandas técnicas e ficar divagando sobre a situação política, sobre a situação de lazer. Claro que quebrar o gelo de vez em quando é bom, né? Faz parte. Mas foco. O colaborador tentou levar você para o outro lado, traz ele de volta. Sim, mas nós temos isso para tratar. Então, organização, agenda, monitoramento. Foco é uma coisa que não é simples. Eu mesmo, às vezes, tento focar e desconcentro. A meditação ajuda bastante. A meditação não é nada de estratosférico, é uma coisa simples que você pode fazer na sua manhã ou à noite quando vai dormir. Faz aquela respiração, se concentra ali na sua respiração e vai tentando trazer energias tranquilizadoras, já que nós estamos numa linha de energia. Tranquilizadoras que deixam você mais pontual, mais focado, mais desligado e, ao mesmo tempo, focado. Essa é uma sugestão, mas principalmente a base é organização, é agenda. Para mim é inadmissível um gestor que é gestor, não ter uma agenda. E por incrível que pareça, muita gente não tem agenda. A agenda pode ser um papel escrito com caneta azul, vermelha e verde, como tem algumas pessoas que eu conheço que fazem isso. Então, essas canetinhas lá, pode ser no celular, pode ser no computador. Mas você precisa. Como é que você tem muita demanda? Olha, se você tem pouca demanda, é difícil de controlar. Imagine muita demanda. Você precisa, sim, ter uma agenda. E na agenda, simples assim, você tem 24 horas por dia, é seu. É dado para você. E dessas 24, vamos dizer que você bote 8 para o seu trabalho. Nessas 8 tem que estar muito bem dividido, muito bem distribuído. Reunião tal, reunião tal. Eu tenho uma agenda bem organizada. Eu sei exatamente o que eu vou fazer, desde que não apareça nada, nenhum imprevisto, isso acontece sempre, mas eu tenho minha agenda programada. Eu sei que esse horário eu estou gravando, tal horário eu estou em reunião no tribunal, tal horário eu tenho atendendo cliente à noite, tal horário eu tenho que reunir minha equipe, tal horário eu tenho uma palestra para fazer, uma apresentação para fazer no tribunal, e assim, minha agenda toda, e mais, quando eu faço, eu dou um ok. Então, Luiz, é nível de organização demais. Bom, é assim que eu funciono, e é isso que eu estou aqui fazendo, compartilhando com vocês uma metodologia, uma forma de funcionar que eu posso dizer que deu certo na minha vida de gestor. Eu tive todas essas oportunidades, né? Não pelo mestrado que eu fiz, não pelo estudo que eu fiz, mas pela minha forma de trabalhar. Hoje mesmo, eu tive uma reunião com o conselheiro, que é quem dá as diretrizes maiores lá no Instituto, e ele falando, né, dessa minha forma de funcionar, essa minha forma de atuar. É assim, e é isso que eu estou aqui fazendo, compartilhando com vocês uma forma. É a melhor forma? Não sei, mas é uma forma que deu certo. Se você quiser seguir,
Pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo com outras formas também. Mas a organização, a agenda, não tem como você fugir. Não tem cidadão no mundo, melhor que seja a memória, que consiga organizar isso. Até porque você tem que ter espaços para os imprevistos. Porque se você enche sua agenda, chegou um imprevisto, você vai fazer o quê? Vai tirar alguém do circuito. Então, até isso, você, com o tempo, você vai percebendo que tais horários podem ser melhor compartilhados. Os imprevistos não acontecem naquela hora. E aí você vai organizando e saindo bem na sua agenda. Eu sempre penso, é muito mais fácil seguir um GPS de alguém que já fez o caminho e está pegando a sua mão e levando até aquele caminho que você não conhece. Você encurta a sua trajetória. E aí chegou uma pergunta que acho que tem a ver com o que nós estamos falando aqui também, nesse finalzinho aqui. Vamos colocá-la. Você acha que perdeu tempo com o que na sua carreira? Podendo voltar e remendar, prestaria mais atenção em quê? Olha, estou aqui para ouvir Luiz Eduardo Menezes. Perdeu tempo, né? Bom, tem algumas coisas que eu voltaria e remediaria. Tem uma coisa que eu vivi muito no começo da minha gestão, talvez pela imaturidade, e é por isso que eu faço tanta questão de estar compartilhando com vocês, por isso que eu faço minha mentoria, por isso que eu converso com tanta gente, com o maior prazer, vou dizendo o que eu fiz, porque se eu tivesse isso quando eu comecei, eu não tinha agora esses pensamentos de voltar e remediar, porque os problemas teriam sido menores. Mas tinha uma coisa que me incomodava demais, e eu acho que eu acabava explicitando isso. Eu tinha algumas reuniões, e naquela época, como sempre, existiam os conflitos geracionais. Só que naquela época eu estava na base da idade, né? Então eu estava novo, 25 anos, 26, 27. E eu já coordenava um grupo grande, e nesse grupo grande tinha gente, né, talvez, com idade de ser meu pai. Como hoje eu tenho idade de ser pai de muitos que estão lá comigo. E essas pessoas meio que já estavam no outro estágio, já não estavam no mesmo ritmo, na mesma velocidade. E aí eu fazia reuniões, e no meio da reunião onde eu estava totalmente concentrado, fazendo aquelas observações, dizendo como é que a gente deve trabalhar, coisa de juventude também, né? De querer dar uma velocidade num espaço que não vai te dar tanto retorno. Mas aí é quando eu percebi as pessoas olhando para o relógio. Olhar para o relógio, faziam caras e bocas. Aquilo me incomodava tanto. E às vezes eu chegava a dizer, seu João, vamos dizer que tem um João na história. Seu João, está apressado? Se eu quiser sair. Então, isso era grosseiro. Isso não era uma coisa agradável. Porque eu explicitava aquilo. As pessoas geralmente não. Mas eu não tive isso, mas podia ser que um dissesse, eu vou sair, porque eu não aguento mais sua reunião, eu vou sair. Podia ter acontecido. Mas isso é uma coisa que eu trago até hoje, e eu vou falar o nome de uma pessoa, ele faleceu, mas é uma pessoa que eu tenho maior consideração. Ele tinha trabalhado com meu pai. Meu pai trabalhava aliás, hoje é o dia do aniversário seria o dia do aniversário do meu pai, talvez por isso que eu lembrei dele agora. Mas meu pai era da contabilidade e esse cidadão era um analista de sistema, era lá que eu trabalhava no CEPROS. Então ele desenvolveu o sistema quando meu pai era da contabilidade. Então imagina a diferença de idade minha para esse cidadão, que se chamava Gilberto. Pessoa agradável, um cidadão bonachão, forte, grandão, assim. Me lembro da fisionomia dele, mas ele era um que ficava. Ele já estava no outro nível, aquela reunião para ele realmente era cansativa. Eu, começando, não tinha condição de conduzir direito, liderar aquele grupo maduríssimo, e eu sem nenhuma experiência, ninguém me mentorando, eu lá trabalhando no dia a dia, tentando me virar com o que eu lia, com o que eu via. Mas isso é uma coisa, eu achei interessante essa pergunta, porque me fez voltar no tempo. Então, isso é uma coisa que eu perdi tempo, chateado com isso, aborrecido, talvez tenha gerado desgastes com algumas pessoas. Nunca ninguém chegou para dizer isso para mim, mas eu percebia no olhar. Então, se eu pudesse, eu voltaria, remendaria isso, e prestaria mais atenção a isso. Só que talvez eu não tivesse aprendido o que eu aprendi vivendo isso.
Então, é aquela história que eu trago de volta. Errar, aprender, resolver, voltar, errar, aprender. Então, tudo isso faz parte do aprendizado. Mas, como a pergunta era nessa linha, eu quero dizer que isso eu voltaria para remendar. Excelente, excelente. E que sirva de reflexão para todas as pessoas que estão nos acompanhando para saber o que fazer. Aliás, aproveitando até, outro dia eu vi uma pessoa do mundo do esporte dizendo assim: você se arrepende do que fez? Ela respondeu: do que eu fiz, não. Eu só me arrependo do que eu não fiz. Para você, Luiz, isso tem alguma lógica? Você concorda com isso? Se arrepender não do que fez, e sim do que não fez? Essa é uma frase que aparece muito, Gomide. E às vezes a reflexão que eu faço é uma coisa talvez que não tenha muito a ver. Mas assim, claro que eu me arrependo do que eu não fiz. Porque quando eu não fiz, eu não sei qual foi o resultado daquilo que eu não fiz. Então, o resultado, para todos os efeitos, seria bom. Porque eu não fiz, então imagino que seja bom. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Mas, na realidade, claro, o que eu não fiz, eu sempre me arrependo. O que eu fiz, o que foi bom, eu não me arrependo. Claro que vou me arrepender do que foi ruim. Mas foi ruim porque eu sei o resultado, porque eu fiz. Não sei se eu fiz aqui uma grande confusão na história, mas assim, o que eu quero dizer é, a gente sempre acaba se arrependendo do que não fez, porque a gente não sabe o resultado. Então, para todos os efeitos, seriam coisas boas. A pergunta foi nessa coisa do arrependimento, mas na realidade eu não me arrependo de nada, nem do que eu fiz, nem do que eu não fiz. Porque foi o que naquele momento era o que cabia, eu fazer ou não fazer. A decisão foi tomada e eu não penso muito nisso. Não penso muito nisso. Vivo minha vida, vou fazendo as coisas dentro do que eu acho que é o que deve ser feito e não me arrependo. Tem um filme muito bacana, muito reflexivo, chamado Efeito Borboleta. Não sei se você já viu, né? Sim. Então, uma pessoa que ela passa o tempo e ela tem o direito de voltar a uma certa etapa da vida dela para fazer uma correção. Só que quando ela volta para aquela etapa da vida dela, outros fatos acontecem e muda o que ele foi. Não muda só um fato, né? Então, dentro desse raciocínio, eu diria assim que eu não quero voltar no tempo para fazer qualquer tipo de correção, porque do jeito que eu cheguei na vida até aqui, para mim, eu agradeço a Deus, foi espetacular. E você imagina se eu voltar e perder as coisas tão importantes que eu conquistei ao longo desse período. Então, gente, está muito bom assim nesse sentido. Agora, tem gente que gostaria realmente de voltar, né? Porque tem que fazer correções profundas na vida. Acho que eu, claro, faria pequenos e médios ajustes, mas não das grandes e importantes decisões e momentos da vida. Então, quer dizer, isso é só um mundo da ficção, porque ninguém consegue, até hoje, cientificamente, se provou voltar para fazer correções da sua vida. Verdade. Luiz, então, vamos encerrando e agradecendo a todos, correto? Correto, e essas foram 5 das 55 perguntas que chegaram. E, aliás, de vez em quando chega uma e diz, ainda dá tempo. Então tá, e eu estou coletando isso, vou trazer para vocês aqui, vamos fazer aqui uma programação dessas perguntas, eu vou responder todas as perguntas que chegaram. Ah, Luiz, são 55, não tem problema. O Gomide é paciente, eu também, nós vamos responder todas as perguntas para vocês. E qualquer dúvida que tiver, coloca lá no Instagram, coloca lá na minha rede social, coloca no meu WhatsApp, que eu trago para cá. Excelente. Então, com essas frases finais, vamos encerrando o nosso bate-papo e prometendo voltar e até o nosso próximo encontro.